porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olá, querido. Olá, pastor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos falando a respeito de arrependimento. Tivemos um primeiro vídeo que focamos a realidade do corpo humano para que entendamos aquilo que realmente passa-se no corpo de Cristo. Nós tínhamos comentado a respeito da situação daquele motoqueiro que errou no foco, os seus olhos decidiram tomar uma atitude e ele foi, só que os olhos o enganaram. E ele tomou uma atitude que acabou transformando a situação toda num grave acidente e ele teve o seu corpo todo complicado. As situações foram complicadas para o corpo todo por causa de que os olhos erraram, tomando uma atitude em que os olhos tiveram um golpe de vista errado. Nós vamos trabalhar em cima disso mais um pouco. Eu gostaria que você compreendesse. Quando Paulo fala que nós somos corpo de Cristo e que com o auxílio das juntas nós todos temos que nos mover e ter um bom resultado, quando ele coloca este enfoque de corpo, ele coloca também a questão do corpo de Cristo, que tem Cristo como cabeça, certo? Mas quando há uma falha, o corpo todo entra em sofrimento e o corpo todo entra em prejuízo. Há um enfraquecimento do corpo. Vamos pegar a ideia deste motoqueiro. Ele sofreu um acidente e ele, com certeza, durante os próximos dias da sua vida, enquanto ele estiver em convalescença por causa do acidente, ele vai lembrar do momento em que ele tomou a decisão errada e que ele vai ficar muito aborrecido de estar ali deitado, talvez com a perna quebrada, talvez com o braço todo ralado, ou então alguma área do seu corpo que ficou fragilizada por causa do acidente. Um certo momento lá atrás na minha vida, eu fiquei acompanhante de minha mãe no hospital e uma moça foi internada no mesmo espaço que a minha mãe estava aguardando para subir para o quarto. E esta moça, ela foi para lá por quê? Porque houve um acidente de trânsito e ela estava na moto e o namorado que estava na frente pilotando tomou uma atitude errada e ela sofreu uma grave consequência. Em algum momento ela pisou no chão e ela acabou tendo a perna dela quebrada. Eu quero que você entenda, existem situações em que as pessoas que estão à nossa volta podem ter errado, mas a consequência também veio para nós. E nós não vamos ficar culpando estas pessoas. Eu quero que você enxergue o corpo de Cristo como sendo um ser, como o corpo humano, com pernas, braços, a cabeça é Jesus, mas que tem todas as suas áreas definidas. Se você tivesse sofrido um acidente e você tivesse realmente tido grandes problemas nesse acidente e foi por um erro, por um tropeço, o seu pé tropeçou e de repente todo o seu corpo foi para o chão e esta queda fez com que os seus joelhos ficassem ralados, fez com que todos os seus músculos ficassem doloridos. Quantas vezes que nós caímos simplesmente porque topamos com alguma coisa, com uma pedra, o pé virou, alguma coisa aconteceu, de repente levou um escorregão. Quem que errou? O pé. Quem está sofrendo? O corpo. Nós precisamos enxergar isso. Por quê? Porque no corpo de Cristo funciona assim. Eu não fico com raiva do meu pé
porque ele tropeçou numa pedra e caí e fiquei com todo o corpo dolorido. Eu vou cuidar do meu pé, porque com certeza ele também sofreu com a queda. Com certeza alguma coisa ele sofreu, e se ele não estiver bem, o restante do corpo não estará bem. Eu quero que você entenda e valorize a questão da unidade do corpo. Nós precisamos, como igreja, entender que apesar dos nossos irmãos errarem, eles precisam ser cuidados, e nós temos que chegar diante de Deus e falar: Senhor, nos perdoe, porque houve erros e esses erros estão trazendo consequências, e essas consequências estão levando a nós estarmos mais fragilizados. Como igreja, nós deixamos de estar orando, isso nos faz mais fracos. Como igreja, nós estamos sendo levados para lá e para cá porque a igreja enfraqueceu. O pecado, isto é, o errar o alvo daquelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, enfraqueceu a força da igreja. E a igreja parou de tomar as atitudes que ela vinha tomando, de caminhar rapidamente, de evangelizar, de transformar a vida das pessoas, de se preocupar realmente com a vida das pessoas. Ela começou a ficar com medo, assim como uma pessoa traumatizada. Quando se sofre um acidente, às vezes a pessoa entra num processo de trauma. Isto é, todas as vezes ela se lembra daquele acidente, ela fica recuada. Então, todas as vezes que ela passar pelo local do acidente, ela vai se condoer, vai entrar em sofrimento interno. Por quê? Porque aquele lugar foi um lugar de queda. Quando que a igreja está fazendo isso? Houve várias pessoas que caíram durante este período. Quanto que a igreja ficou desmoralizada? Quanto que nós deixamos de ser aquilo que deveríamos ser por causa de pequenas situações em que o corpo falhou. O pé falhou, a mão falhou, o olho falhou, o nariz falhou, o corpo em si, igreja, falhou. Nós precisamos encarar que nós precisamos fortalecer esse corpo. Então, se o seu pé falhou, isto é, se a pessoa que estava andando com você, ela de repente te traiu, então aquilo ficou doendo em você, mas a dor da traição também machucou o restante do corpo, impediu o restante do corpo de ter força para vencer. O que você vai fazer? Senhor, eu peço perdão pelo erro do meu pé, quer dizer, daquele irmão que me traiu. Eu o abençoo, eu o perdoo, eu trato do meu pé. Eu vou pedir perdão a Deus pela atitude daquela pessoa, entendendo que aquilo enfraqueceu o corpo. Você consegue me entender? Eu vou olhar para o corpo de Cristo como sendo um todo e não como sendo apenas uma pessoa individual que não tem a ver um com o outro. Um corpo que o lado direito não entende que tem que andar sincronizado com o esquerdo, ele fica dislexo, ele não consegue coordenar coisa nenhuma. Uma pessoa com problemas de depressão não consegue caminhar, fica retido. Por quê? Porque ele está em sofrimento, está em estado de sofrimento. O corpo de Cristo tem andado em estado de sofrimento, sofrendo por causa de dores, sofrendo por causa de traumas, sofrendo por quê? Porque o inimigo conseguiu arrumar um jeito de fazer com que nós parássemos de olhar para Cristo e começássemos a olhar para nós mesmos. As nossas carências vieram à tona e o corpo de Cristo ficou enfraquecido. Nós precisamos voltar a caminhar com o corpo fortalecido. E para isso, nós precisamos entrar em arrependimento por aquelas pessoas que erraram e fizeram o corpo ficar fraco. Você me entende? Não é apenas um pecado. Não, enfraqueceu o corpo, diminuiu a força.
E quando a gente tem pouca força como corpo, nós paramos de reagir e de produzir para o reino. É importante você entender. Quem rege o corpo é a cabeça, que é Jesus. Mas o corpo precisa estar obediente à cabeça. Se o corpo não está obediente à cabeça, o que vai acontecer? Vai acontecer uma situação de dislexia novamente. Você entende? É muito importante entendermos essa verdade. Primeiro, o corpo não obedeceu à cabeça. A cabeça é Cristo. Então, o corpo tomou atitudes que não estavam de acordo com o que Deus queria fazer. O corpo errou. Então, todo o corpo sofre. Então, todo o corpo se arrepende da atitude que tomou. Porque aquele motoqueiro, com certeza, durante todo o tempo em que ele ficou acamado, seja no hospital ou na sua casa, ele ficou, por que eu tomei aquela decisão? Por que eu tomei aquela decisão? Puxa, onde foi que eu errei? Eu errei, prejudiquei, fiquei aqui, perdi dinheiro, perdi isso, perdi aquilo. Por quê? Porque eu tomei uma decisão errada. E aí ele vai e se arrepende. Quando o corpo de Cristo se arrepende, ele fala: Senhor, me perdoa porque eu não obedeci à cabeça, que é Jesus. Tomei uma atitude precipitada. O meu irmão tomou uma atitude precipitada. O meu irmão falhou. O meu irmão tomou esta e aquela e aquela. Eu quero pedir perdão por ele, porque isso prejudicou o corpo. E peço que o Senhor assuma o controle novamente de todo esse corpo. Você me entende? Vamos fazer isso? Comece a partir de hoje a lembrar dos pecados e dos tropeços, mas não para acusar, mas para pedir perdão. Se arrependa, porque quando a gente se arrepende de verdade, a gente não volta a pecar. Deus te abençoe. Nós vamos continuar com este assunto no próximo vídeo.